Olá pessoal, meu nome é David Ferreira, vou estar falando aqui sobre listas encadeadas e vamos criar aqui uma biblioteca lista encadeada que vai tratar de todas as operações básicas de uma lista encadeada. Vamos lá, para criar uma biblioteca eu preciso criar o arquivo lista.enc.c, que é o nosso arquivo que vai conter a implementação da estrutura, e um arquivo lista.enc.h. Ok? Vou apagar esse daqui, que não é necessário, apenas comentários. Define lista.seg.h, lista.seg.c. No lista.seg.h eu vou ter o que? A definição das estruturas, a definição dos tipos de dados e as constantes que eu vou trabalhar. Então a primeira coisa que eu coloco é a estrutura lista, que inicialmente eu vou ter dois tipos de dado, uma vai ser um nó e a outra vai ser a lista. Lembrando só que um nó é composto de um dado, uma variável que vai armazenar a informação da estrutura, e composto de um ponteiro para o mesmo nó. Então eu vou ter um ponteiro para o mesmo tipo de dado da estrutura, e isso tudo eu vou nominar para nó. Uma lista é um ponteiro para um nó, então eu posso renomear um ponteiro para um nó e dizer que um ponteiro para um nó é uma lista. Com isso eu vou ter os dois tipos de dados necessários para implementar uma lista encadeada. A primeira operação de uma lista vai ser criar a lista, ou seja, tornar a mesma apta a receber elementos, prepará-la para receber elementos. Então vai ser uma função que não tem retorno, cria lista, que vai receber o endereço de memória de uma lista, ou seja, vai passar uma lista por referência, e aqui é só assinatura. Vamos lá, só assinatura. E na implementação, no lista.seg.h, eu vou ter o que? Primeiro o include do lista.enc.h, tenho que ter esse include, porque quando eu incluo isso, eu estou sinalizando para esse arquivo.c as assinaturas das funções que eu vou implementar, e a primeira função que eu vou implementar é o cria lista, que recebe uma lista e torna a lista vazia. Então, para tornar a lista vazia, eu simplesmente posso dizer que asterisco L recebe null, que com isso eu estou dizendo que a minha lista está vazia. Agora vamos criar a próxima função. Eu vou aqui na assinatura, criar lista. Cria a lista vazia. Vamos para a próxima agora, que vai ser verificar se a mesma está vazia. Então eu vou criar uma função, vai verificar aqui, ó, verifica se uma lista está vazia. Vamos criar uma função aqui, vazia, que vai receber uma lista, dessa vez por valor, então eu não preciso passar ela por referência, e vai retornar um inteiro caso a mesma esteja vazia ou não. A implementação é bem simples. Eu vou ter o quê? Uma lista vazia é aquela em que L vai aprontar para nulo. Então, eu posso dar um return, boto uma expressão de condição, se L for igual a nulo, isso daqui é verdadeiro, se não, retorna falso. Expressão de condição, todo mundo lembra aqui que eu vou ter a seguinte sintaxe, algo verdadeiro ou falso, interrogação. Aqui, numa expressão de condição, o primeiro argumento que eu vou passar vai ser a condição, se vai ser verdadeiro ou falso, e eu vou ter verdadeiro, dois pontos, falso. Vou retornar, se essa condição aqui que eu estou testando for verdadeira, retorno verdadeiro, se não, retorno falso. E aqui eu posso colocar uma informação e outra. Quando eu contraio, quando eu elimino isso aqui tudinho, ele vai verificar se isso daqui é verdadeiro e vai retornar verdadeiro ou falso para quem está perguntando. Que aqui é o nosso caso, a função que verifica se a lista está vazia. A próxima função que vamos fazer agora é o tamanho da lista.
Então, para obter o tamanho da lista, vou criar uma função tamanho que recebe uma lista e retorna um inteiro. Vamos para a implementação da mesma. O que é que eu vou ter nessa implementação aqui? Primeiro, passo a lista por valor, já que eu não faço alteração. E depois o que é que eu tenho que fazer? Diferentemente de uma lista encadeada, de uma lista sequencial, uma lista encadeada ela não trabalha com índice. Logo, eu não posso fazer um cálculo direto com o índice. Então, eu vou ter que percorrer toda a lista encadeada. E em cada nó que eu passar, eu vou ter que somar, ou seja, contar cada nó. Para isso, eu vou criar uma variável auxiliar aqui, que vai me ajudar a contar cada nó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma lista auxiliar, que é ela que vai me ajudar a percorrer a lista. Depois eu vou dizer que essa lista auxiliar é igual a ela. E com isso, eu faço que a lista auxiliar aponte para onde ela aponta, ou seja, para o primeiro nó da lista. Vou criar uma variável inteira contador, que inicialmente começa com 0, ou seja, ela não, teoricamente a lista está sem nenhum elemento, e agora eu posso percorrer a lista do início, utilizando auxiliar, até o final, e em cada nó que eu passar eu vou somar mais um. Então eu faço, enquanto auxiliar for diferente de nulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer com que o auxiliar vá para o próximo nó, fazendo com que ele recebesse auxiliar seta prox, e incrementar o contador. Recebe 0. Ok. Com isso, incrementar. Com isso, em cada interação, somo mais um no contador. Se a lista estiver vazia, ele nem entra aqui, porque o auxiliar vai estar apontando para nulo, e vai retornar direto o contador. Então, por último, após eu percorrer a lista toda, quando eu percorro toda a lista, ele vai somando cada nó, vai contando cada nó. E eu posso, no final aqui, dar um return contador, retornando a quantidade de elementos de uma lista encadeada.